Marcos 6:32. Confira comigo aí se é isso aí mesmo que estamos lendo. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram e para lá correram a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém? E eu gostaria de falar hoje para você sobre a importância de estarmos atentos ao que acontece dentro de uma caminhada a um destino. É comum que nós temos um anseio de chegar a algo que nos foi prometido, de chegar a algo como tipo uma viagem. Esses dias ali na internet eu vi uma foto que um irmão baixista postou assim com uma placa. Eu não lembro qual que era o nome da cidade. E ele estava longe. Florianópolis. E você foi de carro. Foi de carro. E o interessante de viagem, eu não sei se você lembra, hoje é até simples, porque a gente pode simplesmente pegar um avião. Talvez você fale, mas avião era coisa de rico. Não, hoje já não é coisa de rico. Hoje é normal você pegar um avião, porque a passagem pode compensar mais do que o ônibus, em algumas situações. Só que eu não sei se você já reparou que uma viagem que você leva então 5 horas, você faz em apenas 1 hora. Dias em algumas horas. E há uma grande diferença nisso, porque a gente chega mais rápido, talvez com mais conforto, mas nós perdemos alguma coisa. Eu não sei se quando você era pequeno você viajava, pelo menos eu, né? Não sei se você, que seu pai falava que você ia viajar e você gostava da viagem, não só porque onde você ia chegar, mas pelo trajeto e pelo caminho, talvez pelas paradas nos lugares onde você ia comer um salgadinho, alguma coisa legal, talvez na paisagem, talvez no Lago Azul, pronto, falei. Talvez em algum shopping, em algum lugar que você vai passar, e que a viagem se torna mais legal do que o destino. Isso não quer dizer que o destino não é importante, mas quer dizer que dentre você sair de um lugar e chegar ao outro, pode acontecer várias coisas. E é sobre a importância dessas várias coisas que eu gostaria de falar com você. Quantas coisas podem acontecer no meio do caminho? Eu tenho um amigo que foi para o Chile, que foi para o Uruguai, que foi não sei para onde, e sabe como ele foi? Trabalha comigo lá na informática, chama Nelson. Ele foi de carro. É lógico que ele tem um carro bom, mas eu falei, mas por que você não vai de avião? Porque eu gosto de ir conversando com meu filho, ele estuda o ano inteiro, então a oportunidade das férias que eu tenho, que ele tem, é de ir junto com ele. Então, numa simples jornada até um lugar, você pode salvar um relacionamento, você pode quebrar barreiras que você não conhece, você pode conhecer mais as pessoas. Aqui a gente estava até comentando que a gente quer ir para o Rio de Janeiro, para a AIM, que é um evento que tem na nossa igreja. A gente estava até conversando, o Cleito foi de avião ano passado, mas ele já falou que quer ir de carro. Alguns probleminhas teve em ir de avião. Porque tipo assim, você chega lá, você está de pé, não sei se você lembrou que quando você vai de avião, você chega lá, você está de pé, isso pode ser um problema quando você não consegue alugar um carro. Mas eu não estou falando desse problema em si. Eu estou falando que o que é legal também é você colocar os amigos no carro e sair para viajar. Porque você vai conversando e vocês vão trocando ideias. Não sei se o Robson passou por isso, eu não sei se ele trocou ideias com o patrão dele. Eu não sei se foi produtivo, eu não sei se o patrão dele conheceu alguma coisa a mais sobre ele que não conhecia. Eu não sei se o patrão dele conheceu mais coisas de Deus que ele não conhecia. Olha aí. Mas a questão é, a gente damos muito foco no destino onde a gente vai chegar e não nos preocupamos com esse caminho ou com essa jornada. Agora, eu não sei se você já parou para pensar que, ou passou na sua cabeça, Jesus, volta logo, eu quero o céu já. E você foca e fala, eu quero ir para o céu, 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 quero ir para o céu. Mas então morre. Porque ou Jesus volta ou você morre, não tem outra forma. E quando você morrer, você ainda vai esperar um pouquinho até ele voltar do mesmo jeito. Agora, o que você tem feito com o seu tempo
enquanto você espera que ele volte? Será que nesse caminho da terra para o céu, será que nesse caminho que ele colocou um propósito em sua vida, não tem nada que vai acontecer de agradável ou de sobrenatural que você possa aproveitar? Será que não dá para ter várias conversas com Cristo nesse tempo? Será que não dá para mudar a vida de outras pessoas? Será que não dá para mudar a sua vida? Será que não dá para salvar mais gente na terra? É necessário que entendamos que é importante o que acontece na jornada. Foi assim com José. Beleza, ele teve um sonho que viu o destino dele, os irmãos se dobrando perante ele. Ele ia ser grande, até o seu pai se dobrava. Mas no sonho dele não aparecia que ele ia para o poço, no sonho dele não aparecia que ele ia para a casa de Potifar, não aparecia que a mulher ia se jogar sobre ele, não aparecia que ele ia para a cadeia, não aparecia que ele ia desvendar um sonho, não aparecia que ele ia ser o rei do Egito, junto com o faraó. E a questão é, dentre o que ele tinha, naquele sonho, até chegar ao sonho, aconteceu muita coisa. E eu não sei se você começa a lembrar de Moisés e vai ver a mesma coisa. Deus o chama para ser o libertador e ele fala, vai e sai, e já de cara abre o mar vermelho. Que coisa! Olha só, Moisés, a terra prometida é assim, mel, leite. E agora eu fico perguntando, o que valeu mais a pena? Ver a terra prometida ou conhecer Deus face a face? E eu não estou falando que você não tem que se preocupar com o céu e nem com a terra prometida. O que eu estou falando é que você tem que aproveitar, porque muitas pessoas que estavam com Moisés preferiram que Moisés conhecesse a Deus e não elas. E elas não conheceram a Deus e nem a terra prometida. Pode continuar? 2 discípulos no caminho de Emaús se preocuparam tanto em dar informações para uma pessoa do que tinha acontecido, que havia morrido o Messias, que havia morrido Jesus, e não se perceberam que quem estava caminhando com eles era Jesus. E tem muitas vezes que a gente tem que dar uma atualizada no nosso Facebook espiritual. Tem notícia que apareceu que já é velha, só que você não viu a data. E os 2 discípulos que caminhavam para Emaús estavam vendo uma notícia que Jesus tinha morrido. Mas se eles tivessem atualizado, eles iam saber que já haviam tirado a pedra, talvez. Eles iam saber que ele já tinha falado que ia ressuscitar. Eles iam saber que ele tinha falado que ele ia voltar. E não deviam estar chorando e indo embora, mas deviam estar esperando na beira do túmulo ele sair. Mas a gente quer chegar rápido no nosso propósito. A gente quer chegar muito rápido no nosso propósito. E eu não sei se você reparou que o propósito parece que é um filho nosso. Opa, peraí. Não é todo mundo que conhece filho. Eu não sei se você lembra do caso de Salomão, que se deparou com 2 mães. É um caso clássico. As 2 tiveram um filho, as 2 moravam na mesma casa. Em mesma época, tinham a mesma profissão. Eram prostitutas. Pronto, falei também. E a questão é, quando elas apareceram para o rei Salomão, e que ele teve o discernimento para julgar, a gente tem que entender uma coisa. As 2 mães tinham muitas coisas em comum. Trabalho, tiveram um filho, moravam na mesma casa, a mesma profissão, estava tudo bem, dormiam até perto uma das outras. E imaginem que esse filho é o seu propósito. Só que o que acontece? Um propósito daquelas mães morreu. Diga, o propósito morreu. E a pergunta é, por que o menino morreu? A questão é, não era nem porque sabiam que o menino tinha morrido, mas a questão é de quem que era o menino que ficou vivo. E você vai saber o fim da história. Mas vamos focar aqui de novo. O menino morreu, e quando você fala de um filho, nós falamos de coisas básicas que você tem que ter um filho. Que você tem quando você tem um filho. É normal que você tenha que ter muita atenção com ele. Beleza? É normal que você vai ter que ter renúncia por causa dele. É normal que você vai ter que se preocupar com a alimentação dele. E que você tenha por último, ou primeiro, não importa a ordem, amor por ele. Qualquer um desses 4 itens que falharem, você está arriscado a perder, danificar, estragar, ter um problema com o seu filho. E lembra que a gente trocou o filho pelo propósito, não foi? E aí eu te pergunto, a criança morreu com aquela mãe. E aí depois ela foi lá e trocou. A que havia matado o menino,
trocou com a mãe que estava com o menino bem, que havia nascido primeiro. E o que dá a entender é o seguinte: a mãe que teve o filho trocado, falou para o rei, aconteceu assim, assim, assado. Eu estava dormindo, ela foi, pegou o neném de mim e trocou, e o meu estava vivo, e eu acordei e estava morto. Agora, quem falou para ela? Se só estavam as duas na casa? Quem foi que falou para ela a historinha assim, 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 assado? O que dá a entender é que essa mãe, que talvez agora eu inverti, não sei se ela teve primeiro ou segundo, não, a outra teve primeiro, quando ela teve o neném, ela não estava tendo tanto cuidado. Talvez a outra mãe falou, olha, dorme assim, mas não fica muito perto, porque se você dormir assim, você pode dormir sobre ele, você pode debruçar sobre ele, você pode sufocar ele, e ele pode vir a morrer. Talvez aquela mãe já tinha sido alertada. Agora a pergunta que eu faço para você, você acha que aquela mãe matou o filho porque queria? Não. Não. Você concorda? E agora nós temos um grande problema, tem um monte de gente matando o propósito de Deus sem querer também. Eu não queria matar o que você deu para mim, Deus, mas é que tipo assim, eu não prestei muita atenção no que falaram que era para ser a minha vida, eu não prestei muita atenção no que a sua palavra disse, eu não prestei muita atenção no que as pessoas disseram que tu usou para falar sobre mim. Então eu não prestei atenção, e sem querer eu matei ele. O outro ponto que a gente estava falando é renúncia. Só quem tem um filho sabe que quando você tem um filho, você deixa de fazer um monte de coisas que você fazia quando você não tinha filho. Não é mesmo? Não dá mais para fazer um monte de coisa. Você se preocupa que tem que buscar na escola, que tem que levar na escola. Será que foi para a escola? Será que não foi? Será que brigou? Será que bateu? Será que bateram nele? Será que ele vai atravessar a rua na volta? Será que ele não vai atravessar? E quando é mais pequeno, você se preocupa se ele pode engasgar a cada minuto. E é uma tensão, porque eu vivi isso. Então você tem que renunciar de algumas coisas, porque o menino precisa de tempo, o menino precisa de atenção, o menino precisa que você renuncie. E o propósito que Deus tem para você, é necessário que você renuncie a algumas coisas para dar tempo para ele. Não adianta você dizer que vai dar atenção, que é muito bom, que você vai levantar as mãos, se você não tiver tempo. Algumas coisas vão ter que sair da sua agenda e se encaixar com a agenda de Deus para você. E tem a tal da alimentação. E eu não sei se você já percebeu que o que é recomendado é comprar o leitinho, ou o leite que eu esqueci o nome, que é caro para Dedéu. Tem casos que não tem como fazer, tem que comprar. Mas você percebe que o que é mais recomendado? O leite materno para uma criança. E agora eu falo para você, como eu determino a qualidade do leite materno, porque a qualidade da latinha é só comprar mais cara. E eu não sei se você já percebeu também, que quando a mãe fica grávida, ela começa a mudar a sua alimentação, ela começa a mudar alguns hábitos, ela começa a mudar várias coisas. E depois, quando nasce, ela continua mudando várias coisas. Porque o que sai dela é do que ela se alimenta. Então, a alimentação que vai para o filho provém de uma boa alimentação da mãe. Então, a alimentação que você tem que dar para o propósito que Deus te deu é de acordo com o que você está se alimentando. E se você se alimenta de coisa ruim, o seu propósito não vai vingar. Porque a comida não vai ser forte o bastante. Porque a comida pode não ter nutriente nenhum, porque a comida pode não ter conteúdo nenhum, e porque a comida não vem da fonte correta. Precisamos nos alimentar para alimentar o nosso propósito, amém? E por último, o que decidiu aquela questão, na verdade, de quem é o filho. Então, Salomão mandou, corta a criança no meio e divide para as duas. Que rei legal. A mãe, que era verdadeira, demonstrou o quê? O amor. E falou, não mata, deixe com ela. Então o rei já discerniu, beleza, então esse é o menino, essa é a mãe verdadeira. E com o nosso propósito não é diferente. Não adianta você ter propósito porque uma outra pessoa tem. Não adianta você ter propósito para agradar o pastor. Não adianta você ter propósito e querer fazer algo para Deus simplesmente para agradar o homem.
Você tem que fazer porque você ama. Aí você fala, eu amo cantar? Sim, eu amo cantar sim, porque eu amo cantar porque Deus me deu o dom de cantar, mas eu amo a Ele acima de todas as coisas, mas eu preciso do amor. Eu não posso fazer as coisas por impulso, eu não posso fazer as coisas simplesmente para agradar a mídia, eu não posso fazer as coisas para agradar colegas, mas você tem que fazer, amém? Voltemos à palavra. A multidão que viu Jesus partindo, começou a segui-lo, e tipo assim, ele ia indo num caminho, no barco, e as pessoas rodeando a margem, seguiam ele, e a palavra diz que eles chegavam primeiro do que ele. Eles chegaram num destino bem antes do que Cristo já tinha chegado, porque eles foram fazendo a margem, chegaram primeiro, e eles reconheceram, e deixaram suas casas, e deixaram seus trabalhos, e deixaram tudo, e foram seguindo a Cristo. Agora, eu falo para você uma coisa, havia um problema, é que eles não estavam seguindo simplesmente a Cristo porque era Cristo, mas eles estavam seguindo aos milagres que Cristo fazia. Quando o poder de Deus fica maior que ele, tem algum problema, porque ele quer ser maior, não é o poder que manifesta em você, e nós somos cheios de dar desculpas, porque não, mas é porque é o meu propósito, eu precisei, e eu faço isso, eu faço aquilo, pelo meu propósito, é o que Deus me deu, eu preciso fazer, e quando a gente erra, a gente se esconde, porque a gente buscou muita manifestação, porque a gente buscou muito poder, e eu não estou falando que é ruim o poder, mas você precisa da presença, porque é ela que vai ficar, e é comum a gente se deparar com situações assim, de não nos alimentarmos da fonte correta de Deus, e sim do milagre que não nos alimenta, mas a gente vê a transformação, e temos problema com os nossos passados, temos problemas com as atitudes da nossa vida. Eu não sei se você percebeu, que quando a gente não tem Cristo, parece que é tudo mais fácil. Opa, esse irmão ficou louco. E a questão não é que é tudo mais fácil, mas é que parece que não tem tanto problema. Nós conversávamos hoje no discipulado, que quando você começa a se direcionar, que quando você começa a se prontificar a estudar, quando você começa a se prontificar em fazer as coisas para Cristo, e começa a mudar a sua vida, parece que é uma coisa. Não pergunta o que é coisa. Não vou definir o que é coisa. Coisa não é nada, mas é uma coisa que define tudo. Mas imagine o seguinte, nós começamos a fazer as coisas, e a questão é que nós não nos damos conta, mas enquanto a gente não faz nada para Deus, o diabo não precisa se preocupar com a gente. Enquanto nós não tomamos atitude para nos transformar, para mudar a nossa vida, para pegar o caminho certo, ele não tem que fazer nada, porque já está feito, você já está fazendo, você nem precisa de ajuda dele, e você põe a culpa nele. Mas quando você começa a tomar um caminho, tomar um rumo, a tomar um sentido, você passa a ser o primeiro da lista negra. O primeiro, lembra que você já falou para alguém que vai colocar na sua lista negra? A sua lista negra, eu não vejo tanto problema, mas é do diabo. Milhões de anjos do mal a favor dele, trabalhando contra a lista negra dele. Pessoas em potencial que ele sabe que vão chegar no propósito, mas ele vai fazer de tudo para impedir. E pode ser o seu passado, e pode ser algum problema. Eu queria exemplificar esse passado, eu queria exemplificar essa questão, porque a gente, enquanto não tem Cristo, é tipo assim, a gente vê o desenho do anjinho e do diabinho. Quem lembra desse desenho? Né? Sim, é clássico. Então você vai fazer o bem, aí vem o anjinho e fala, continue fazendo o bem. Você vai fazer o mal, aí vem um diabinho, né, e faz o mal mesmo, continue fazendo. Ou quando você vai fazer o mal, vamos falar o contrário, né, o anjinho fala, não faz isso, mas esquece esse anjinho. As pessoas que não aceitam a Cristo, não têm o Espírito Santo. Não estou falando de batismo, eu estou falando de confessar que Cristo é o único salvador da vida dela, só estou falando disso, não estou falando de vir na frente da igreja. Então se um dia ela pensar em fazer o mal, não vai ter o anjinho para falar. Só que quando você aceita Cristo, você passa a ter a pessoa de Deus na sua vida para te orientar. E a sua mente vai ficar no meio disso.
Porque o diabo vai te tentar, vai te fazer várias coisas, e a sua mente olha para ele. Só que a sua mente antes só olhava para o seu corpo, só olhava para a sua carne, o que ela queria. Mas agora a sua mente começa a olhar para um Espírito Santo que fala, Deus não faz assim, Deus não faz assim, Jesus não andou assim, você não deve andar assim. Então a sua mente fica, olha para lá e olha para cá. E às vezes você entende por que tem tanta coisa ruim no mundo, porque não tem o outro lado para falar que não pode. E mesmo se tiver, tem gente que faz o que não pode. É uma convicção. E nós, quando vivemos nisso aí, nós nos sobrecarregamos, porque é difícil carregar tanta coisa. Eu tenho tanto problema na minha vida, e agora ainda tenho esse problema do Espírito Santo me falando o que é certo e o que é errado. Ei, e agora, como que eu faço para coordenar isso? Eu posso te explicar como você pode te ajudar? Eu li isso e vi uma coisa fantástica, eu preciso mostrar isso para você, posso? Eu vou precisar sair daqui, buscar umas coisas ali atrás, posso trazer aqui na frente? Você não vê problema de um pregador fazer isso? Veja só, nosso querido irmão Robson, um irmão de atitude, um irmão que aceitou a Cristo, uma pessoa que tinha várias coisas para fazer, e agora ele tem mais uma, que é andar igual Cristo andou. E a mente dele às vezes fica complicada, porque é tanta coisa, é várias pessoas falando, ainda tem o Espírito Santo que quer falar mais alto ainda, porque ele ama você. E aí nessa caminhada dele, ele precisa tratar de várias coisas. Estende sua mão aí, Robson. Fica aí, só com uma só. Vai demorar um pouquinho, mas... A questão é que talvez ele tenha que ter Cristo, ter o Espírito Santo, estar na igreja, estar tocando, e tudo que eu vou falar aqui eu não sei, tá? Eu estou dando um exemplo. E se levar que, quando ele ia para a escola, as pessoas chamavam ele de bobo. Ó, você não vai dar nada. E aí ele tem que carregar isso na mente dele. E aí ele vai crescendo e aprende outra coisa, e aí ele vai namorar e toma um fora da namorada. Não sei, Mônica, se foi você, não foi, né? Você não foi que deu fora. E aí ele tem que conviver com uma rejeição. E a mente dele carrega isso, porque não vai sair da mente dele. E aí ele cresce, ele vai fazendo as coisas, ele procura trabalho e não acha, e ele muda, e depois ele pensa que a vida dele ia ser de um jeito, ia ser morar em São Paulo, ia ser tocar com Baruque, tocar com não sei quem, não sei o que ele pensava. E aí ele muda para cá e fala, e agora como vai ser? E a preocupação com a família, a preocupação com aquilo, e aí ele fala, eu preciso do emprego, eu preciso da coisa, e ele vai começar com uma culpa, e agora? Será que eu devia ter ficado em São Paulo? Aí, ele casa, pode ser que eu tenha invertido a ordem, tá, Mônica? Mas ele casou e achou que ia ser tudo uma maravilha. E aí ele trabalha e chega em casa e vê que não é uma maravilha. Eu não estou falando que é culpa da Mônica, estou falando que pode ser culpa dele. Só que ele tem que conviver administrando um casamento também. Ele tem que conviver administrando o quê? Aí ele tem 2 meninos maravilhosos. Então vou pegar 2 de uma vez aqui, ó. Vai, então deixa aí. E vai ficando complicado. E isso não vai sair. E aí ele está indo, ele está se reerguendo, e ele encontra o caminho e começa a fazer várias coisas, a trabalhar, e de baixista já vira líder da juventude, do coral e da banda e não sei do que mais. E o pastor fala que ele vai pregar, fala que ele vai não sei o quê, e que só o baixo para ele não vai ser o suficiente. Aí ainda tem que ter uma Bíblia. Agora, além de tudo, ele tem que lidar com todos os problemas da família. Eu não escolhi isso, eu peguei avulso, tá? Ele tem que lidar com todos os problemas. Qualquer símbolo aqui não tem nada a ver. E aí o rolo, não, família não é rolo. Aí, tá bom, vamos falar de rolo. E aí a família aumenta, e isso aumenta, e vai, e não sei o quê, e ele começa a dar com problemas agora, porque o problema agora é financeiro, é rolo. Só que aí agora a mente dele não está suportando, e a vida financeira dá um problema. A mente dele não suporta mais. E aí tem um grande problema. Vem outra pessoa ainda, e acabou. Vem outra pessoa ainda, e começa a levantar um monte de coisinha do passado dele, ó, não vai que você não vai ser nada.
Você lembra o que você fez no verão passado? Isso. Aqui, ó. E aí as coisas começam a ficar difíceis de ser carregadas. As coisas começam a ficar complicadas, não dá para mim ficar andando assim. Aí chega o pastor e fala, carrega a sua cruz. Que jeito? Você não tem como segurar mais nada. E aí as coisas vão caindo pelo caminho. Talvez é a Bíblia que não vai dar, eu vou ter que deixar o meu ministério fora. Não vou dar mais atenção para os meus filhos e vou largar ele. E as coisas vão caindo e algumas coisas vão se perdendo no caminho e o passado. E aquilo vai atrapalhando a mente dele. Como que ele vai conseguir conviver, como que ele vai conseguir andar com tantos problemas ou com tantas preocupações? E agora eu vou dar o resultado para a solução desse problema. Você está vendo essa caixa? Essa caixa significa que ele vai carregar algumas coisas. Muitas coisas não vão sumir. O passado não vai sumir da sua mente. Os problemas financeiros poderão voltar. Os problemas no ministério, os problemas com amigos, os problemas da família vão ter. Só que do jeito que está, é difícil carregar somente com a mente dele. Então eu apresento para ele a palavra de Deus. Eu apresento para ele em conjunto com o Espírito Santo algo que vai ajudar ele a colocar as coisas em ordem. Glória a Deus. Aleluia. Pega o rolo financeiro. Fazendo um favor. Então, segura a caixa agora. Então, quando ele tem a palavra de Deus organizada com a vida dele, as coisas ficam mais fáceis de carregar, porque ele vai ter que achar um jeito de dar tempo para a família também. Ele vai ter que achar um jeito de dar tempo para o ministério, de dar tempo para viver com vários problemas. E aí agora ele pode andar. Porque agora ele vai andar e as coisas não vão cair fora. Porque todas as coisas estão sustentadas pelo poder da palavra. Todas as coisas estão sustentadas pela palavra de Deus. Mas o problema é que nós queremos chegar no destino primeiro. Então nós começamos a andar com tudo desorganizado e tudo vai caindo pelo caminho. Mas vai chegar um momento que nós vamos precisar colocar tudo debaixo da palavra dele. Nós vamos precisar colocar e seguir. E agora fica mais fácil andar ou não fica, Robson? Dá para levar? Agora, sabe o que acontece quando você coloca tudo na palavra? Lembra da lista negra? Sim. O diabo vem e sabe o que ele quer fazer? Cadê o passado? Está na palavra também. Ele vem e fuça lá na sua mente o seu passado e coloca aqui. E sabe o que você faz? A palavra, ela tem caixa. O diabo não vai mexer no seu passado. O diabo não vai roubar e destruir o que está baseado e fundamentado na palavra. Aqui não é o lugar dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Podemos terminar? E a questão é que eles estavam lá, todo mundo foi atrás de Jesus, todo mundo foi ali atrás dele com várias expectativas. E Cristo vê, mas eles parecem um monte de ovelhas sem pastor. E ele começa a ensinar. E as pessoas começam a se alegrar e começa a ficar tarde. E você vai perceber que eles foram para um lugar no deserto. Um lugar onde não ia ter lugar para beber água, não tinha lugar para comer, não ia ter lugar para nada. E aí a grande questão. A gente acha que porque está com Cristo, não vai ter problema. Eles estavam com Cristo. Cristo estava pregando, não era eu. E apareceu um problema. Precisavam comer. E aí os discípulos falam, a gente vai embora, o que a gente vai fazer? Manda todo mundo embora já? Porque já está tarde, né? Não vai ter comida para todo mundo. E ele fala, não, dá de comer para eles. E o discípulo pirou, orou demais. Aí o que deu? Alguma coisa aconteceu de errado. Eles tinham um problema. E aí você vê, quando você tem um problema, ou quando você tem esse entendimento de que algo é errado, mas você está com Cristo, você tem que discernir as coisas. Porque se você está com Cristo, não vai dar errado. Mas tem gente que fala que o barco que Cristo está, ou se você está com Cristo, o barco não vai afundar. E começa a ler a história de Paulo e vai para Atos, que você vai ver que o primeiro barco que ele foi afundou. O barco pode afundar, mas a garantia que você tem de estar com Cristo é que você não vai morrer. Talvez a firma feche, talvez a escola não deu certo esse ano, talvez dê um problema na família, o barco pode afundar para você, mas você não vai morrer afogado.
Você vai ressurgir das águas, você vai se levantar novamente, Ele vai te dar a mão, vai te puxar de volta e vai te devolver o que tem que te devolver. Só que nós ainda temos um problema. E os discípulos identificaram o problema. Pessoal, a gente precisa de comida, já vamos avisar o chefe. O chefe empolgado, pregando. E a questão é que eles sabiam do problema, e sabiam que havia um menino com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Até aí tudo bem, os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos estavam com quem? Com o menino. E quem detectou o problema? Os discípulos, mais velhos, mais experientes, teoricamente. E aí eu vou falar para você um problema também que acontece hoje. Nós temos uma juventude imensa na igreja, com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas nós temos discípulos que não ouvem a Cristo e que vão pegar lá naquela juventude os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos. Peraí, mas como assim? Porque eles são mais velhos, talvez eles não vão querer nem ouvir o que você ouve, o que você canta, que você chama de hino. E vai ficar uma briga do mais velho com o mais novo. E é o mais novo que não quer falar com o mais velho porque não gosta do hino que se ouve, não gosta da roupa que você veste, não gosta de nada que você faz. E você precisa de Cristo para entender isso, porque aí Cristo tem a solução, Ele tem o planejamento, Ele pega e une os dois. Uma outra coisa que você tem que entender, e que você tem que guardar, era que o menino tinha um recurso. Mas os mais velhos é que tinham a experiência. Experiência sem usar recurso não vai dar em nada. Você precisa usar os recursos. Você precisa se aliar, e agora eu falei dos velhinhos, agora eu vou falar dos jovenzinhos também. Porque tem jovenzinho que acha, porque tem 5 pãozinhos e 2 peixinhos, acha que nenhuma pessoa mais velha pode ajudar ele. Mas o novinho estava lá comendo lanche, talvez ele ia comer o lanche e não ia dar para ninguém. Mas precisou de alguém mais velho para falar com Cristo. Então, se a gente parar de brigar com geração, a gente vai deixar uma herança muito grande para a próxima geração. Amém? Mas ainda temos um problema, precisamos resolver. E eu não sei se você já passou por isso. Agora eles têm um problema, só que eles acharam teoricamente a solução que tinha, que era 5 pães e 2 peixes. E agora eu não tenho mais o problema em si, mas eu tenho uma coisa que se chama, não é suficiente. Eu gostaria de dizer para você que o que não é suficiente é legal. Eu comecei a entender que não é suficiente é muito bom. Porque quando eu vi a Sabrina testemunhar aqui, eu entendi que ela foi para a prova, que ela foi para a apresentação, com que ela achava que não era suficiente. Talvez quando a gente começou a tocar, Doni, a gente imaginava que só fazer aqueles acordes de dó, de sol, não era o suficiente. Talvez quando a gente começou a montar alguma coisa, Raul, talvez quando você começou no seu emprego, talvez foram só aquelas peças de amostra para aquela empresa. Aquilo não era suficiente para você. Mas se você ficar com o que não é suficiente e não entregar na mão de Cristo, você vai ficar sendo uma pessoa que não é suficiente. Você precisa pegar aquilo que não é suficiente e colocar na mão de Deus. Você precisa pegar aquilo que não é suficiente, porque vai valer a pena o que Ele vai fazer. E eu não sei se você já deparou com isso. Não era suficiente para apresentar, Sabrina, mas na hora que apresentou, foi mais. As pessoas se assustaram, se alegraram, como que ela fez isso? Porque é o não suficiente com Cristo, é o que satisfaz e sobrou nos 12 cestos para a classe dela inteira. O que não era suficiente para colocar você naquela faculdade, mas você está lá, o que não era suficiente para colocar no emprego que você está, mas você está lá, não é suficiente. E aí você começa a buscar, mas mesmo não sendo suficiente, você colocando essas coisas não suficientes nas mãos de Cristo, elas se multiplicam. Um outro fato, estamos terminando. O pouco que a gente tem nas mãos de Cristo pode se tornar muito. E aí nós vemos um milagre. Só que eu não sei se você percebeu, a hora que Ele entregou as coisas para Cristo, tipo assim, Cristo não pegou o copo e fez assim, vários copos. Cristo pegou o pão e repartiu. E Ele começou a repartir. E eu começo a entender, se você quer prosperar, seja na onde for, financeiramente ou não, você não tem que pedir para Cristo multiplicar, você tem que começar a repartir com as outras pessoas. É isso mesmo. Ah, mas eu vou ficar com menos dinheiro. É aí que você pensa que você está certo e você está errado.
Foi repartindo o pão que ele se multiplicou. Cristo não estalou os dedos e apareceu 100 pãozinhos. 5.000 pãozinhos e alguma coisa. Foi repartindo. E eu não sei se você está disposto a deixar e passar pela mão de Cristo e deixar ele te esticar. Porque se você acha que é pouco, deixa ele te alongar um pouquinho, deixa ele dar uma esticada e começar a repartir. E repartir você um pouquinho de mim para o Donizete, um pouquinho de mim para o Robson, um pouquinho de mim para a Théo, um pouquinho. Deixa ele repartir você entre o corpo, deixa ele repartir o seu dom. Terminando. A Bíblia diz que então Cristo pegou o pão e falou para os discípulos, repartam ele a minha tradução não diz, aqui é que eu estou, de quantos em quantos foram. Não sei se tem alguma tradução que diz que foi para eles organizarem as pessoas de 50 em 50, de 100 em 100, ou de 200 em 200. Mas a questão foi que Cristo falou, organize as pessoas em grupos. E aí tem uma coisa que eu gostaria de deixar para você, se você quer ver o milagre de Deus na sua vida, comece a entender uma coisa. 5.000 pessoas, mais. Organiza as pessoas em grupos 50, vamos supor. E aí começa lá o discípulo lá, o outro lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você não vai querer esperar eu chegar até os 50. Você imagina lá chegar nos 5.000. Se você quer receber o milagre de Deus, o que você tem que entender é que você precisa de paciência. Tem vezes que você se pergunta, por que eu tenho que perdoar 70 vezes 7? Não é uma conta muito grande? Porque você tem que ter paciência para perdoar, não é uma vez só. É várias. Você tem que ter paciência para o milagre. Você precisa ir esperar. Talvez você poxa, mas o da fila já recebeu, por que eu não cheguei ainda? Não sai da fila. Você tem que se alegrar se quem está perto de você recebeu, porque está chegando a sua vez. Agora, você está disposto a estar esperando? Você está disposto a continuar na fila? E uma outra coisa que você entende, Cristo falou, primeiro eu preciso que você crie essas pessoas, esse problema, em ordem. Cristo quer ordem na sua vida. Não adianta ele te fazer um milagre aqui para você precisar do mesmo milagre no mês que vem. Milagre é uma intervenção divina num caos na sua vida. Foi isso que eu ouvi do apóstolo Vincent. Só que a sua vida não pode ser um caos se você tem Cristo. Lembra da caixinha ali? Aquilo lá é para evitar um monte de caos. Então você precisa de ordem, você precisa de paciência. Coloque-se de pé. Algo que também chama a atenção é que nós colocamos uma expectativa e nós dizemos, vai valer a pena. Não dizemos? Vai valer a pena quando nós chegarmos com Cristo? Vai valer a pena? Vai valer a pena, não estou falando que não vai. Só que eu gostaria de dizer para você, que não vai ser só lá que vai valer a pena. Não vai ser só quando você estiver frente a frente com Cristo. Não vai ser só quando você estiver conversando com o Pedro, Paulo, João e com quem você quiser conversar. Não é só isso que vai valer a pena. Não é só o destino que vai valer a pena. Vai valer a pena cada hino cantado. Vai valer a pena cada culto. Vai valer a pena cada testemunho. Vai valer a pena tudo. A faculdade que você faz, não vai valer a pena somente o certificado, mas vai valer a pena tudo que você plantou nos 4, 5 anos que você esteve ali. Vai valer a pena não só o certificado de você chegar lá e Cristo falar, vem para o meu lado, meu filho. Vai valer a pena a hora que você entrar, lembrar de tudo que você fez, que valeu a pena. Por isso que eu quero insistir com você, não é só o destino, não é só o céu, não é só querer o céu. Eu quero o céu aqui, eu preciso manifestar o céu aqui na minha vida. Eu preciso manifestar o céu na minha escola, eu preciso manifestar o céu no meu bairro, eu preciso manifestar o céu no Facebook, eu preciso manifestar o céu. Eu comecei a me dar conta que eu não vou precisar pregar no céu. Então o pastor Neto perguntou, você está disponível para pregar? Lógico. Agora eu pergunto, você está disponível para cantar? Você está disponível para testemunhar? Você está disponível para ir para a sua escola como testemunho? Você está disponível para mudar a sua vida? Você está disponível para mudar a sua atitude?
Se você está disponível, o seu propósito, o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua vida, já está valendo a pena, não vai valer a pena. Já está valendo a pena. Não vai valer a pena, já está valendo. Lá vai valer mais, lá vai valer, é o ápice, é o fim, é a glória, mas já está valendo a pena. Já está valendo a pena o pouco que você tinha. Já está valendo a pena, talvez, Tati, aquelas poucos esboços, aquelas poucas ministrações, já vale a pena, porque não são mais poucas, são várias. Já está valendo a pena, talvez, aquele acanhamento e não querer cantar, e você está ministrando e você está cantando. Vai valer a pena aquele início tocando teclado, aquele início tocando bateria, aquele início de qualquer coisa, já está valendo a pena, porque olha onde Ele te tirou e olha onde Ele te colocou. Já está valendo a pena os pensamentos que Ele tem mudado. Já está valendo a pena o passado que Ele tem trancado debaixo da Bíblia, o passado que Ele tem trancado debaixo da palavra dEle. Já está valendo a pena. Devemos continuar em atitude, devemos continuar querendo mudança, devemos continuar querendo mudar.